O dia amanhecia e acho que a escrita é selvagem no seguinte sentido. Então vou ler um trechinho. O poema dela, o arte poética, me sentar para que eu já escrever. li 3 vezes. Na obra completa Eu dele. que Devo matá-lo novamente? Quantas páginas adiante? Ainda não sei. Um capítulo chamado A Escrever Poesia. um poema é como apanhar um Ele peixe. se torna escritor. A poesia. Eu vou ler aqui. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do ClaraCast, o podcast da editora Clara Boia. Se você ouviu o nosso primeiro episódio, já sabe que nessa primeira temporada estamos tentando desvendar os mistérios dos processos de escrita e dos cursos de escrita literária. Eu sou Taina Bispo, fundadora e editora da Clara Boia. E eu sou Ana Straub, jornalista e roteirista. Bom, é isso mesmo. Com a pandemia, a gente percebeu um aumento grande no número de cursos de escrita e ficamos super curiosos para saber um pouquinho mais sobre eles, como funcionam, para quais públicos se dirigem. Exato! E contamos com a colaboração incrível de escritores e escritoras que também são professores de escrita e ministram cursos dos mais variados formatos. Thay, e o que você acha da gente adiantar para os ouvintes a nossa lista super especial de entrevistados? No primeiro episódio do ClaraCast, a gente bateu um papo super bacana com a escritora Andrea Del Fuego. Quem ainda não escutou, corre lá para ouvir. E também conversamos com Noemi Jaffe, Socorro Acioli, Cidinha da Silva, Jefferson Tenório, Anita Deac e, claro, com ele, que é o nosso entrevistado de hoje, Luiz Antônio de Assis Brasil. Que honra receber o Assis Brasil no ClaraCast. Ele que é um grande pioneiro dos cursos e oficinas de escrita criativa no Brasil. Ai, com certeza. Em mais de 35 anos, o nosso querido Assis Brasil contribuiu com a formação de muitos autores e autoras muito importantes para a literatura brasileira contemporânea. É até difícil de listar, mas rapidamente passaram pela oficina de criação literária do Assis Brasil em Porto Alegre nomes como Carol Ben-Simon, Daniel Galera, Luísa Geisler, Michel Laube, Cíntia Moscovitch, Paulo Scott e muitos outros. O Assis é um dos grandes batalhadores pela profissionalização dos escritores brasileiros e também ajudou a quebrar preconceitos em relação ao ensino da escrita. Afinal, é bastante comum aqui no Brasil a ideia de que um bom escritor é um autodidata. E esse foi um dos pontos que o Assis trouxe na entrevista, para ajudar a iluminar um pouco os caminhos da nossa investigação. Além disso, ele falou sobre os cursos de graduação e pós-graduação em escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul, que derivaram da oficina. Autor premiado de romances, novelas, crônicas e ensaios, Assis nos presenteou com um livro muito importante para a formação de escritores brasileiros em 2019, quando lançou Escrever Ficção, um manual de criação literária pela Companhia das Letras. Professor de escrita há mais de 35 anos, além de uma pessoa generosíssima, com vocês, o mestre Assis Brasil. Assis, muito obrigada por estar aqui com a gente, é uma alegria mesmo, a gente admira demais seu trabalho. E aí eu queria começar com uma pergunta básica: o que despertou você para essa demanda ou para essa necessidade das oficinas de escrita, das oficinas literárias aqui no Brasil? Eu imagino que a sua seja uma das primeiras ou talvez até a primeira oficina no Brasil. Olá, estou muito feliz de estar aqui com vocês, saudando aí a Clara Boia, longa vida, Tainá, Ana, tá? Estou muito feliz por estar aqui com vocês. E desde logo, então, né, tentando responder a tua pergunta, isso começou há 36 anos, na verdade 37 anos. Eu era professor na Universidade PUC do Rio Grande do Sul, já era professor há algum tempo, e tinha alguns livros publicados, uns 2 ou 3 livros, e surgiu uma ideia no decorrer lá das nossas atividades, né, de professor, de que eu poderia eventualmente juntar as duas coisas, quem sabe fazer um curso para escritores que estiverem começando. Isso era uma novidade no nosso meio, né? Então, eu não tinha nada, né? Para como começar, como fazer, né? Não tinha ideia. Cheguei a escrever para algumas universidades norte-americanas, atenção, todo o tempo pré-internet, principalmente a Universidade Iowa, que tinha lá e tem um projeto de creative writing. Foi depois da Segunda Guerra começaram, e era uma experiência vitoriosa e tal.
o João Gilberto Noll tinha feito, ele me falou que ele tinha feito e tal, mas é uma coisa diferente do que eu pretendia fazer, porque o que eles tinham lá era uma convivência entre iniciantes na escrita, era mais ou menos uma residência, vamos falar assim. Também tinha ido um colega, Charles Kiefer, também tinha feito. Eu escrevi para outras universidades americanas, né, claro. Mas escrever era aquilo, fazer um ofício, colocar dentro do envelope, colocar a carta, mandar, esperar chegar, que se dignassem e tal. Bom, mandei para umas 3 ou 4 universidades. Eu tive resposta de uma só e tal, mas aí eu já estava começando o meu trabalho. Então, o que eu fiz? Eu juntei aquilo que eu sabia, digamos, como era a escrita literária, como eu praticava, boa ou má, isso não importa, mas como eu praticava, e, ao mesmo tempo, era professor. Portanto, eu tinha já algum tempo de didática do ensino superior. Então, houve essa junção dessas duas coisas e eu propus ao pró-reitor, que era um senhor assim de alguma idade, possivelmente assim conservador, e ele me ouviu durante um bom tempo, sem dizer nada, rigorosamente nada. E com o passar do tempo, eu disse, bom, eu acho que eu vou pegar meu boné e vou embora, né? E não dizia nada. Ao final, os meus argumentos começaram a fracassar todos, né? Aí eu fiz um silêncio e ele fez também, ele disse, então isso é uma coisa nova. Eu disse, é uma coisa nova. E disse, então eu quero. Eu vou lhe dar todas as condições para trabalhar. Tá? Vamos incluir na sua carga horária, vamos lhe dar sala, vamos dar computador, não, que não existia. Mas depois sim, eu ganhei sala com computadores e tudo, quando chegou o momento. Pronto, pode começar. Vamos fazer uma experiência de um semestre. Tá bem? Eu disse, tá bem. Bom, e isso dura agora 36 anos. Essa experiência que de um semestre passou a ser 2 semestres. E houve um tempo que eu trabalhava com 2 oficinas ao mesmo tempo. Quer dizer, uma estava no nível 1, outra estava no nível 2. Aí depois aquilo ficou um pouquinho pesado, aí eu fiquei com uma oficina única, que começa em março e termina em novembro. Historicamente, desde a primeira vez, que foi em agosto, há 36 anos, eu comecei nas quintas-feiras e permanece nas quintas-feiras à tarde desde então. Eu trabalhava com teoria, né? Então eu percorria as questões teóricas da personagem, da focalização, né? Do tempo, do espaço, do conflito, essas coisas que a gente sabe. Eu cruzei pelo estruturalismo, mas nunca me tornei um estruturalista, mas acho que o estruturalismo deu coisas muito interessantes para nós. Eu usava elementos do estruturalismo e, a partir dessas aulas teóricas, eu provocava um texto. Então, escrevam. Se eu trabalhava o focalizador, por exemplo, né? Eu dava uma cena para eles, pedia, então, para mudarem a focalização daquela cena. E assim fui indo, né? O diálogo, a mesma coisa, as formas do diálogo. Então, fui formando, digamos, para mim, um corpus intelectual para a narrativa de ficção. Eu não faço mais nada do que isso. Então, com o tempo, isso foi ganhando corpo. Com os meus erros, eu fui aprendendo. E era aquela coisa, né? No início, era feito em aula e as pessoas escreviam. Depois, quando liam, a gente não entendia o que as pessoas diziam. Então, a gente fazia xerox na hora ali, mas aí a gente não conseguia entender a letra, então era uma coisa catastrófica, né? Claro que hoje... Bom, mas, enfim, fui mantendo isso e eu tive sempre o apoio da minha universidade, a PUC do Rio Grande do Sul. Só para concluir, a partir, então, dessa experiência que foi de extensão, e continua sendo de extensão, a oficina, nós criamos lá a graduação em escrita criativa, criamos o mestrado, criamos o doutorado, por enquanto são únicos no país, né? E a partir do ano que vem vamos ter a especialização em escrita criativa. Vamos fechar todas as áreas, graduação, extensão, mestrado, doutorado e especialização. Esses 5 níveis de trabalho com a escrita criativa. Só pelo decorrer do tempo acabou sendo
digamos, a primeira institucionalizada. A gente tem alguns momentos em que houve alguma coisa parecida com isso, que foi o Dourado, quando ele deu, no início da década de 70, um curso que o Silviano Santiago e o Afonso Romano Santana fizeram esse curso na PUC-Rio e convidaram o Dourado. Foi, digamos, ele falando sobre como ele escreveu os seus livros. E disso resultou uma publicação chamada Poética de Romance e Matéria de Carpintaria, que é um livro que saiu, salvo erro, em 76, 77. Mas não era exatamente uma oficina mesmo, né? Como a gente prevê, com criação de texto e principalmente compartilhamento, né? Especialmente lá dentro da PUC, né? Nós já temos perto de 100 defesas de doutorado e mestrado em escrita criativa, né? Desde que existe, né? E eu vejo assim com muita simpatia que começam a surgir experiências em algumas universidades, como na UniOeste, na Católica de Pernambuco, em Minas deve acontecer agora também uma especialização. Então, digamos que a coisa começa a ganhar um fôlego. Então, eu sou continuamente chamado, né, para explicar como é que funciona, como é que a gente fez e tudo. O problema é as universidades terem autonomia para fazerem e ter professores para isso, que talvez seja o grande problema. Mas, enfim, tem que começar. Muitas vezes o pessoal diz, não vai te aposentar? Eu digo, não vou, claro que não, né? Então, eu pergunto, mas nunca? Eu disse, não, nunca não. Eu vou aposentar, mas no dia que a escrita criativa estiver realmente implantada no nosso país como uma instituição, né, de natureza acadêmica e tudo, né? Portanto, aí sim eu acho que eu posso pegar o meu chapéu, né? Eu queria também discutir um pouquinho, pensando nesse início, o preconceito que existia em relação às oficinas lá atrás. Ainda existiu até muito recentemente, eu imagino. Essa coisa de estudar, como se a arte da escrita fosse algo muito, uma vocação, um talento, uma coisa que fosse tocado por Deus e não também uma prática, uma técnica, algo que possa ser aprendido. Posso pegar uma carona? Eu fiquei muito achando que seria bacana se a gente pudesse também, acho que na esteira dessa pergunta, falar um pouquinho sobre os cursos de graduação e pós em escrita. Eu queria entender qual é o perfil do aluno que procura a pós ou procura a graduação e o perfil do aluno que procura o curso de extensão. Tem um viés mais prático no curso de extensão e mais teórico nos cursos de pós? Bom, vamos lá. Quem procura a extensão, historicamente, são normalmente pessoas muito jovens e que querem escrever como um objetivo de vida e não pensam outra coisa. No tempo que a oficina era presencial, as pessoas se mudavam aqui para Porto Alegre, né? Vinham por esse frio do cão aqui, às vezes vinham do Nordeste, vinham do Amazonas, vinham... Então, são pessoas, e são até hoje, pessoas que me dizem, eu estou deixando tudo para fazer a oficina, porque eu quero ser uma escritora. E isso chega a ser assustador. Eu digo, olha, atenção, é bom não ter muita... Né? Bom, enfim, essas coisas que a gente diz para as pessoas não se atrapalharem depois. Claro, se faz uma seleção para ingresso. Então, isso, de certo modo, nivela um pouco, e aqueles que têm, digamos, melhor texto, teoricamente, né? Sabe como são essas escolhas? São os que entram. Agora, para essa turma que entrou em março, nós tínhamos 167 candidatos para 15 vagas. Então, a seleção, felizmente, não sou eu mais que faço, né? Eu tenho meus doutorandos em escrita criativa que me ajudam nisso. As pessoas que ingressam no curso de graduação em escrita criativa estão muito próximas do ensino secundário e normalmente foram fazer essa graduação por sugestão de professores que viram as redações escolares muito boas e tal. Então isso é o que domina, eu diria assim que são uns 90%. São pessoas realmente aí com 17 anos por aí, né? E que querem fazer. Um fenômeno bastante interessante é que, depois da graduação,
Nós já formamos aí 5 ou 6 turmas, talvez um pouco mais. Muitos vão fazer o mestrado, concorrem ao mestrado e depois concorrem ao doutorado e ingresso então para fazer a graduação stricto sensu, né? E se revelam assim ótimos acadêmicos. E eles vão motivados pelo interesse, a partir de uma pesquisa que a gente fez agora nesse ano, eles são levados aí em torno de 80% por quererem escrever. E os outros são por quererem escrever, mas também dar aulas de escrita criativa, abrir próprias oficinas, etc. E tem, claro, os que querem fazer a carreira acadêmica, digamos, inteira, né? Então fazem o mestrado, depois fazem o doutorado, e nós já temos alguns que já estão colocados em universidades que não têm ainda a escrita criativa. Mas como já são doutores, então eles vão dar aulas de português e começam já a fazer um trabalho na escrita criativa dentro desse perfil. Eu queria emendar uma pergunta, pensando um pouco nessa questão que você citou, que é a questão dessa vocação, porque eu acho que tem também algumas pessoas que têm uma vocação, um talento, algo quase, enfim, né, inato, mas também a gente sabe que talvez a grande maioria, uma boa parte, talvez não tenha essa questão vocacional. Aí entra também a questão da técnica, da disciplina, da rotina, né? Como é que você aborda esses assuntos com os escritores? Como é que você enxerga também essas questões dentro do processo criativo, da construção de um projeto literário? Tudo isso se insere no ambiente. Quer dizer, se há um ambiente propício, quem tem a vocação, essa vocação vai aparecer, vai se expandir. Isso a oficina e a graduação e depois também, talvez em menor número, nós discutimos muito os textos comuns, os textos dos próprios estudantes, né, entre si. Isso então é o que eu chamaria de um clima, de um ambiente. E esse ambiente eu considero talvez o ganho, digamos, um instrumento maior para quem frequenta, né, esses grupos, porque pode discutir com seus pares e, ao mesmo tempo, autoavaliar-se, no sentido assim de ver, será que eu dou para isso? Eu vejo colegas que com mais facilidade resolvem isso, aquilo e tal, então as pessoas também se questionam. É melhor até do que eu dizer, olha, você não tem vocação, embora eu sei que há alguns escritores que às vezes dizem isso, né? Eu não chego a isso, mas ao natural a pessoa percebe se de fato tem essa vocação. Nós precisamos de um ambiente em que isso aí apareça. Isso aí acontece em todo lado, em todas as artes também. Então, de modo que se dá esse processo bem naturalmente, né? Quer dizer, as pessoas que percebem que não têm, né, essa vocação, né, vão fazer outras coisas. Mas uma coisa é certa, né, vão se tornar melhores leitores, isso é inegável. Saem de lá melhores leitores. Isso já é um ganho. Agora, quanto ao escrever com regularidade, quanto ao escrever profissionalmente, porque é assim, não é? Tem o iniciante que a gente tem que dar toda a força, todo o apoio, né? Ir em frente e tudo, procurar com que se profissionalize. Isso, falar em profissão aqui, eu estou falando de um estado interior de considerar-se escritor, escrever regularmente e ter a sua obra reconhecida pelo meio literário. Isso é que seria, digamos, o profissional. Bom, e depois tem os irremediáveis, né, que são os amadores. Os amadores, não dá para fazer nada, né? As pessoas publicam 10 livros e acham que os 10 livros são maravilhosos. Continuarão amadores o tempo todo, né? Mas aí, ao meu ver, falta talvez um pouco assim de autorreflexão, né? Mas, enfim, para os iniciantes é tudo. A gente está sempre, né, estimulando isso. Como a gente pega pessoas mais jovens, não adquiriram vícios de amadores, então já aprende a tocar por música, digamos, não é? E isso aí é bem interessante. E tem que ter, naturalmente, não é humildade, mas a inteligência de perceber onde é que estão os seus problemas. Isso é o primeiro passo para
resolvê-los. Assis, você acha que entre os amadores e os iniciantes há uma questão acima da possibilidade de ensino, de treinamento? Se é possível ensinar alguém a ser um bom escritor, ou se um bom escritor, para além da técnica, para além daquilo que pode ser ensinado, para além de se tornar um leitor mais consciente, capaz de identificar ali as ferramentas narrativas que estão colocadas ali nos textos literários, tem alguma coisa que não é possível ensinar? E que as pessoas precisam carregar com elas? Eu acho assim, ó, salvo exceções, atenção, salvo exceções, um amador com uma certa idade vai ter muita dificuldade, realmente muita dificuldade. É um trabalho quase que impossível, eu diria, né? Porque já tem os seus conceitos, o seu círculo de amigos adora aquilo que escrevem, não é? Quando leem boa literatura, mas não distinguem a boa literatura do que é um texto equivocado, por exemplo, né? Então, se torna realmente muito complicado e isso é muito doloroso para mim. Claro que eu tenho a felicidade de poder selecionar os meus alunos. Então, eu não tenho ninguém equivocado, né? Não tenho nenhum amador. No início, quando não havia seleção, sim, se recebia, de fato, pessoas bastante equivocadas com relação ao que faziam, quer dizer, publicavam, mas não chegava ao momento assim de pensar, mas por que eu não tenho nenhuma crítica no jornal? Por que sabe? Não se perguntam isso. É muito dramático e é muito doloroso. Eu até prefiro que as pessoas nem tenham consciência desse fenômeno. Mas, claro, o iniciante precisa ser ouvido, precisa ser lido e ter um retorno disso, né? Por isso é que tem só 15 alunos, porque aí eu conheço cada um, posso acompanhar o desenvolvimento e dar minhas sugestões. Agora, o escritor aprende a ser escritor. Não sei se ensina alguém a ser escritor, mas o escritor aprende a ser escritor. Ele aprende fundamentalmente pela leitura. Claro, é o que realmente historicamente fez os escritores, é a leitura. Depois, escrever bastante, ouvir os outros, mas tem que ser alguém qualificado, que possa dar uma opinião idônea, digamos assim, sobre o texto, que seja sincero, já que atualmente nós temos essas oficinas, que são um lugar de prática e convívio e diálogo. Frequentar uma oficina, né, que pode ajudar muito nesse sentido, né? Então, eu vejo com muita naturalidade a existência desses cursos, que não são só, digamos, oficinas, mas também já cursos institucionalizados, acadêmicos. No início havia uma reação porque era uma novidade. As pessoas têm dificuldade em aceitar novidades, é essa coisa. E o curioso é o seguinte, que as reações lá há 36 e 37 anos partiam dos escritores, não da academia. Então, tanto que eu recebi o apoio integral da minha universidade. Mas eram dos escritores, né? Claro, eram pessoas assim já com seus conceitos bastante introjetados, né? Seus pré-conceitos. Então não aceitavam. Então eu creio que a literatura é das últimas artes que ainda precisa justificar o seu ensino. Tá? Talvez seja a última delas. Mas nós vamos chegar lá, Se as outras artes fazem isso, por que a literatura não faz? O dia amanhecia cinzento através das cortinas quando ele terminou. Nenhuma única vez ela o interrompera com perguntas curiosas ou impacientes. Sentiu que ele não queria nem podia ocultar-lhe nada. Deitada e serena, os braços sob a nuca, ela fez ainda longo silêncio depois de ouvir-lhe a história. Por fim, deitado ao lado dela, Fridolin curvou-se sobre a esposa e diante daquele rosto imóvel, com os grandes olhos claros, nos quais o novo dia parecia agora estar nascendo,
também perguntou-lhe, repleto de incerteza e esperança: "O que vamos fazer, Albertine?" Ela sorriu e, após breve hesitação, respondeu: "Agradecer ao destino, penso eu, por termos escapado incólume de todas as aventuras, as reais e as sonhadas, nesta noite." "Você tem certeza que é o que você quer também?" perguntou ele. "Estou tão certa quanto suspeito que a realidade de uma noite, ou mesmo de toda uma vida, não representa sua verdade mais íntima." "Nem sonho algum", suspirou Fridolin baixinho, "é totalmente sonho." Ela tomou a cabeça dele nas mãos e aninhou-a com carinho sobre o peito. "Agora estamos os dois acordados", ela disse, "e assim será por muito tempo." "Para sempre", ele quis acrescentar, mas antes ainda que houvesse pronunciado as palavras, ela colocou-lhe um dedo nos lábios e, como se o fizesse para si mesma, sussurrou: "Melhor não perguntar ao futuro." E assim permaneceram ambos deitados, talvez cochilando um pouco, juntos um do outro e sem sonhar, até que, como em todas as manhãs, bateram na porta às 7 horas e, com os ruídos habituais provindos da rua, um vitorioso raio de luz atravessando a fenda da cortina e um agudo riso de criança no quarto ao lado, principiou o novo dia. É o final do Breve Romance de Sonho, do Arthur Schnitzler. Thay, depois de ouvir o Assis, eu fiquei aqui pensando que o sonho de muita gente que escreve deve ser fazer o curso dele, né? Ai, com certeza, deve ser uma experiência incrível. E para quem tem o sonho de publicar um livro, Thay, disso você entende bastante, não é mesmo? Fala um pouquinho do curso Aventura de Ser Escritor pra gente. É bem comum, para quem trabalha no mercado editorial, ouvir muitas perguntas sobre quais são as possibilidades e os caminhos para se publicar um livro. E depois de responder muitas perguntas como essas individualmente, eu tive a ideia de montar o curso Aventura de Ser Escritor. São 4 aulas onde eu falo sobre as etapas de produção do livro e apresento possibilidades para quem quer publicar. E o curso já rolou em vários lugares, né? Antes da pandemia, eu ofereci versões presenciais no SESC e na Escrevedeira, e desde o ano passado parti para as edições online. E a próxima turma começa quando? Vamos começar uma turma nova no dia 4 de outubro. Falta pouquinho. As inscrições estão abertas e todas as informações estão disponíveis no nosso site www.editoraclaraboia.com.br e também no perfil do Instagram, Editora Claraboia. Você conhece a Editora Claraboia? Criada em 2019 em São Paulo pela jornalista e editora Tainã Bispo, a Claraboia é uma editora independente que acredita no poder de transformação e de resistência das palavras e dos livros. Quer saber mais sobre nossos livros, cursos, serviços, clube de leitura e muito mais? Então acesse o site www.editoraclaraboia.com.br e siga nosso perfil no Instagram, @Editora Claraboia. Eu li numa das suas entrevistas que me chamou a atenção sobre o seu primeiro livro, que você disse assim: já bem entrado nos 20 anos, quando escrevi um romance cheio de problemas, mas que foi um bom impulso para confirmar meu desejo de ser escritor. Um prêmio aqui, outro ali, e assim foi indo. A gente sente que os escritores têm uma ansiedade muito grande de publicar. Ao mesmo tempo, existe também uma vontade de realizar, de materializar esse livro, porque também é um movimento para dar impulso para os próximos. É uma sensação muito comum nos escritores iniciantes. Uhum. De fato é. Eu diria que é a palavra antiga, né? Insopitável. Isso aí é algo que não dá. Eles querem publicar, né? Por mais que publique no meio eletrônico, agora já não tanto, mas querem publicar e publicam desde que, digamos, terminam a oficina, normalmente já tem um livro de contos e querem publicar. E publicam. Eu não vou, claro, dizer não faça isso. Não posso, simplesmente não posso.
Não posso porque vai ser muito difícil eu explicar o porquê não. Mas assim, ó, eu tenho por vezes surpresa. Alunos muito vocacionados e publicaram um primeiro livro muito interessante, embora eventualmente a crítica não tenha assim descoberto e tal. E depois não publicam mais nada. Vão se dedicar a outras coisas. Isso já me aconteceu e me acontece. Outros casos me dá pena porque eu vejo que, como a gente sabe, né, nem sempre o primeiro livro é o grande livro. Então a gente tem fenômenos e eu sempre falo para ele, né, no caso da Carmen Laforet com o Nada, que foi aquele romance espantoso, né, que ela publicou em 44, né, catalã, né, ganhou todos os prêmios e depois os livros seguintes não atingiram o mesmo grau. Então, por tudo isso, e até por o fato de, por vezes, a pessoa publica um livro e aí aquele livro não é falado, não é comentado, depois publica outro, aí ouve mais um pouquinho, depois já houve mais crítica, né? E depois escreve já um outro que começa a aparecer. Isso aí é um fenômeno bem interessante que acontece e por isso é que eu, digamos, não digo, não faça isso. E depois é o seguinte, quem vai fazer a seleção mesmo é o leitor. Então, publica. Depois vê o que acontece. Entretanto, uma série de recomendações da última aula, né, que eu dou para eles, né, que é assim, ó, não se entusiasmar em excesso com o êxito do primeiro livro e nem ficar para baixo se esse livro não acontecer. É seguir adiante e acreditar no que está fazendo. O resto, se for para acontecer, vai acontecer. É melhor fazer assim do que dizer não publica e tal. Porque realmente é uma ansiedade enorme nesse começo. É claro. E por vezes são pessoas que alguns têm dificuldade de aceitar a crítica. Digamos, o próprio leitor da editora, né, quando observa, nem todos aceitam e tal, né, eu digo, olha, isso é uma doença infantil, viu? Ouve o que esse leitor está te dizendo, né? Ouve. Provavelmente tem razão. Conheço, né, vários leitores de editoras, né, e são pessoas, em geral, muito qualificadas, realmente muito qualificadas. E então, por isso que eu digo, olha, ouve essa pessoa, tá? Diz, não, mas se tu me fala porque eu tenho que mexer aquilo, eu faço. Agora, uma pessoa, não tem nada a ver, são grandes leitores. Eu sou um professor, eles são grandes leitores, né? Quer dizer, eles vão te dizer coisas que acho que você deveria pensar realmente, deve pensar realmente. E normalmente é isso, eles têm razão, esses leitores. Tem uma das entrevistas que você diz que ler é a receita necessária e insubstituível. Como que a gente pode aprender a fazer essa leitura com a intenção de saber? Então, é assim, tem que abrir mão um pouco do prazer. Tem que abrir mão. Não adianta. Tem que abrir mão dessa coisa do spoiler. Eu sempre falo para o pessoal lá, não tem spoiler na nossa aula. A gente vai dizer como é que termina o livro. Terminou uma leitura? Terminei. Uma leitura legal, do livro tal. Recomendo a todo mundo. Então agora conta para nós o que é o livro. E a pessoa conta. Bom, mas eu não digo para não... Não, justamente é o que eu quero ouvir. Como é que termina? Tá bem. Mas por quê? Para a gente saber como é que vai começar a leitura. Para a gente ver o que esse ficcionista, como agiram tecnicamente para chegar naquele resultado. Então, perceber os sinais, os indícios que estão no texto, que vão nos conduzir num trabalho consciente para verificar como é que isso aí foi distribuído no decorrer do texto. Outras coisas são as técnicas. Então eu parto, digamos, de alguns princípios que eu tenho. Pronto, em relação ao diálogo. O diálogo é para revelar a personagem, não é para contar a história. Por exemplo, na telenovela, os atores contam a história para o espectador, não é mesmo? Mas isso na literatura não pode acontecer. Isso aí é muito pobre porque tira a inteligência do leitor, a capacidade do leitor de entender aquilo que está acontecendo no subtexto. O diálogo
é feito, portanto, para revelar a personagem. Não é para contar a história um para o outro, que na verdade não estão contando a história um para o outro, estão contando para o leitor. Então, acabou a naturalidade. Aquilo tem que partir espontaneamente da personagem. Eu digo, bom, então vamos estudar tal texto e vamos ver como é que esse texto trabalhou o diálogo. Aí vão ler, mas aí já está com uma leitura orientada para isso. Então, vou dizer, olha, perdeu meia página aqui num diálogo completamente inútil. Outro diz, eu me senti uma tola lendo essa passagem desse diálogo, porque isso aqui estava sendo escrito para mim, e não era algo resultante da interação entre as personagens. O filme, né? O filme usa muito isso do diálogo para contar a história. Claro, grandes diretores não fazem isso, né? Mas até usam um pouco de diálogo, né? Usam mais a imagem. Mas normalmente o grande cinema comercial, o diálogo existe para informar o leitor das coisas que estão acontecendo no filme, que ele não tem como mostrar, mas nós, como escritores, temos. Nós podemos usar sumários que o cinema não pode usar. Na programação, no projeto de romance, por exemplo, que é o meu projeto de romance padrão, que eu, com o tempo, fui estabelecendo, é uma sinopse de uma frase, um resumo de uma página, e depois os diferentes episódios que saem desse resumo. Pronto, é bem simples, né? Então, isso eu conduzo, portanto, os meus leitores por esses caminhos. Quer dizer assim, nessa expansão do resumo, que são os diferentes episódios, eles podem ocorrer em forma de cenas, como pode ocorrer em forma de sumários. Então, por vezes, o pessoal do cinema diz, é a escaleta. Eu digo, não é a escaleta. Não é a escaleta, porque a escaleta trata só de cenas, e ao passo que a literatura pode ter sumários, grandes arcos de tempo, etc., contando de maneira indireta aquilo tudo que aconteceu. Portanto, quando existem furos nisso aí, né? O que pode ser tirado? Ou tem um gap aqui, quer dizer, eu preciso fazer uma articulação entre um determinado episódio e outro. E esse episódio tem que resultar de algum outro e vai gerar o outro mais adiante. Então é isso. Todo esse projeto de planejamento, nessas 3 etapas, todo esse projeto, ele entretanto, ele é móvel e esses elementos interagem. Quer dizer que por vezes eu tenho que mexer num episódio, que eu vou ter que alterar alguma coisa do resumo e talvez da própria sinopse. Então, não é uma camisa de força, ao contrário, tá? É uma camisa de liberdade, como eu digo sempre, pessoal. E para isso, então, a leitura é fundamental. No momento, então, em que na leitura, digamos, o leitor letrado, diferente do leitor natural, que eu chamo de leitor natural, o leitor letrado, ele vai descobrir essas coisas. E no momento que ele descobre, é o melhor momento, porque ele já assume aquilo para si mesmo. E assumindo para si mesmo, ele vai praticar. Por vezes, esses primeiros textos são muito parecidos com determinada autora, determinado autor, mas isso é assim mesmo. Isso é assim mesmo. Mesmo Michelangelo imitou no início, né? Quer dizer, isso aí faz parte do conhecimento da arte, né? E a literatura é uma delas. Enquanto você estava falando, Assis, eu fiz esse paralelo, do quanto no ensino das artes plásticas há mais tempo convencionado de que existem técnicas que devem ser apreendidas para as pessoas que estão ali começando, desse princípio, né, de reprodução, digamos assim, né, daquelas técnicas que estão colocadas, daqueles materiais e tudo mais. Pois é, as técnicas estão aí para nos ajudar, funcionam. E toda arte tem sua técnica, então por que a literatura não teria? Essas, digamos, oficinas, elas podem facilitar o conhecimento. Não é assim ensinar a técnica, é fazer com que a pessoa perceba o que funciona melhor e o que não funciona tão bem. E aí o que funciona melhor acaba sendo uma técnica. E que é que ele vai assumir para si mesmo quando estiver escrevendo. A gente pode falar de uma apropriação, talvez, dessas ferramentas? Sim, claro. Porque a partir dessas técnicas posso jogar qualquer conteúdo, né? Porque a técnica ela é abstrata,
ela é um conhecimento formal, digamos assim, que é preenchido com o que se está trabalhando, a matéria, o que realmente interessa da literatura, né? É o tema, é a emoção, né? O conflito, por vezes tão dramáticas, tem um poder tão grande sobre as pessoas. Isso é o que interessa. Mas para chegar até aí, a técnica nos dá uma mão muito grande. Não adianta, né, eu ter muitas ideias se eu não sei como pô-las no papel. Todo mundo tem boas ideias. Tem mesmo, sem dúvida. Aí no momento de executar, então aí vem como é que eu faço, né? E agora? Que a gente acabou não falando muito sobre essa questão da dinâmica online. Você acha que a oficina perde muito nessa mediação? Sim, sim. Funciona. A única coisa que eu sinto assim falta, bom, claro, assim, da presença dos alunos, o diálogo com eles, os cheiros de uma sala de aula, o olhar do aluno, né? Isso aí, claro, eu sinto muita falta. Do ponto de vista pedagógico, me atrapalha um pouco, que eu também trabalho com fazer o exercício em sala de aula e a gente ter logo o resultado. Mas nesse meio online, os alunos ficam um pouco intimidados. Eu não sei bem, diz não está funcionando, não consigo e tal, coisa que em sala de aula funciona. O professor tem que ter estratégias para superar essas coisas, né? Quer dizer, dá para realizar um trabalho bem robusto, mudando algumas técnicas pedagógicas. Isso é necessário. Maravilha, Cis. Eu acho que deve fazer diferença mesmo. Apesar de ser possível agregar pessoas de outros lugares, talvez, né? Que uma oficina... As pessoas passaram a ter interlocutores, independentemente de onde moram. Porque, por vezes, as pessoas moram em lugares bastante precários do ponto de vista cultural e na sua cidade não tem, às vezes, um interlocutor que possa conversar de igual para igual. Então, esse meio online propiciou isso. As pessoas têm interlocutores que não têm presencialmente. Digamos, claro, moram em São Paulo, moram no Rio, em Porto Alegre, sempre teve, dependendo da amplitude dos escritores, mas sempre teve alguém para sentar e discutir, escuta como é que você está escrevendo. Então, esse meio agora favoreceu espantosamente. Né? Não se sentem mais abandonadas na sua pequena cidade, né? Muitos chegam dizendo isso, né? Eu não tenho ninguém para falar na minha cidade, mas ninguém que eu possa trocar uma ideia sobre um livro. E aqui eu posso. Muito bom, né? Assis, então agora que a gente queria te escutar sobre escritores que você sugere, que você indica para os escritores que estão, principalmente escritores iniciantes, escritores que são importantes na sua formação e que você sugere leitura. Por princípio, tem uma coisa que meus alunos decoram, têm de decorar, que é o Hamlet. Porque a partir do Hamlet eu puxo todas as possibilidades dramáticas que existem de explicação dos meus conteúdos teóricos. Alguma coisa, eu tenho uma contribuição para os estudos da escrita criativa através, portanto, de alguns elementos, que é a questão que é assim, a personagem é que deflagra a história. Pronto. Tudo que acontece na história deve parecer que depende da personagem. Isso é uma coisa. E o outro conceito com que eu trabalho é da unidade sistêmica da obra literária. E aí eu pego sempre como exemplo o romance. Tá? Quer dizer, o romance é uma unidade sistêmica ou orgânica. Então eu indico, para entender essa coisa da personagem e para entender essa coisa da unidade sistêmica do romance, eu utilizo uma obra que não é um romance, que é uma obra dramatúrgica. Então, dos canônicos, trabalho com Madame Bovary, trabalho com Hamlet e trabalho também alguma coisa do Balzac e Ilusões Perdidas, Thomas Bernhard, que eu estou desenvolvendo neste ano. Balzac e Ilusões Perdidas, Thomas Bernhard, O Náufrago, Carol Ben-Simon, Sinuca Embaixo d'Água, Crime e Castigo,
O Grande Gatsby, A Fera na Selva, Diário da Queda, do Michel Laube. Isso aí é tudo nepotismo, né? Meus alunos. Da Clarice, na Hora da Estrela, O Inocente, do Ian McEwan, A Uruguaia, do Pedro Mairal, Morte em Veneza, do Thomas Mann, Duas Iguais, da Cynthia Moscovitch, Bartleby, o Escriturário, O Perdido, do Hans Ulrich Reichel, Breve Romance de Sonho, do Arthur Schnitzler, O Shakespeare e Fogueira das Vaidades. Esses são os livros que eu estou trabalhando, digamos que eu considero que são necessários e importantes para quem quer se formar escritor, além de outros que eu vou indicando. Alguns não há tradução, então se torna um pouquinho mais difícil. Os que leem em francês é o Pascal Quignard, Prêmio Goncourt, tudo, pouquíssimo traduzido aqui. Acho que foi traduzido só uma obra dele, que é Todas as Manhãs do Mundo, salvo erro. Então é isso, né? Quer dizer, eu tenho uma variedade bastante grande, mas eu concentro, para as minhas aulas eu concentro em alguns. Muito legal, Assis, obrigada. Assis, foi um prazer imenso. Ana, Tainá, tá? Tudo de bom para vocês. Muito obrigada, Assis. Bom, pessoal, esse foi o segundo episódio da primeira temporada do ClaraCast, uma investigação sobre os cursos de escrita criativa. Agradecemos a vocês por estarem com a gente nesse papo com o grande Assis Brasil. Agradecemos também o trabalho maravilhoso da Alessa, nossa diretora de som, editora e criadora da trilha sonora do ClaraCast. Vale a pena conhecer de perto essa artista incrível que, além de tudo, ainda é criadora do bloco de carnaval Italina. Ah, e se você gostou do ClaraCast, não esqueça de divulgar e recomendar para os amigos que também irão curtir, hein? Aquela boa e velha ajuda com o engajamento. É isso aí. E fiquem à vontade para sugerir temas ou autores para as próximas temporadas. Sigam a Clara Boia no Instagram e assinem o Correio da Clara, nossa newsletter mensal, para ficar bem pertinho. E nas cenas do próximo episódio, Noemi Jaffe. Até logo e obrigada pela companhia, gente. O dia amanhecia assim. E acho que a escrita é selvagem no seguinte sentido. Então vou ler um trechinho. O poema dela, o arte poético. Me sentar É um para livro que eu já escrever. li 3 vezes. Na obra completa Eu dele. que Devo matá-lo novamente. Esse Quantas livro, páginas eu adoro. adiante ainda não sei. Um capítulo chamado A Escrever Poesia. um poema é como apanhar um Ele peixe. se torna escritor. A poesia. Eu vou ler aqui.